Bom, pessoal, bom dia. Meu nome é Luan, faço parte desse trabalho Sistema de Gestão Ambiental de uma carcinicultura localizada em Laguna Santa Catarina, junto com a Maiara. E vou apresentar a minha parte através dessa gravação. Eu não ia poder estar presente na aula amanhã, e agora, sabendo que não vai ter a apresentação em si, vou fazer esse vídeo para expor o que foi o nosso trabalho. Lembrando que vai faltar a parte ainda da Maiara, que ela pode explicar também em outro vídeo, ou como ela preferir posteriormente. Bom, primeiramente, a apresentação do trabalho, ela nos remete a essa imagem, que ela é de 2020, muito atual, da FAO, e ela mostra o crescimento da agricultura e da pesca ao longo dos últimos anos. Nessa última versão do relatório da FAO, ela ainda divide entre agricultura em águas interiores, continentais e águas marinhas, assim como a pesca também em águas interiores e marinhas. A gente pode ver claramente que a agricultura vem crescendo em ritmo exponencial nos últimos anos, a partir ali da década de 90, enquanto a captura, principalmente a captura em águas marinhas, também ali a partir de 1990, ela sofre uma estagnação. Bom, ademais, aqui é a lista desse mesmo relatório da FAO, onde ele mostra as espécies mais capturadas, mais cultivadas pela agricultura mundial. A gente pode ver que os peixes eles ainda são o grupo mais cultivado, com as carpas nas primeiras posições, também a tilápia na terceira posição. E já os crustáceos, a gente tem uma ampla vantagem da espécie mais produzida mundialmente, que é o camarão branco, com o nome científico Lithopeneus nanamei. No Brasil e Santa Catarina, em todos os estados, esse camarão também é o mais cultivado no país. E aqui nesse gráfico a gente pode ver a produção em Santa Catarina. No nosso estado, o Bloom, os anos de maior produção dessa espécie foram ali em 2002, 2003, 2004, atingindo o pico de produção nesse ano, com 4.189 toneladas. E após isso a gente pode ver uma redução muito, muito drástica em pouco tempo. E ali no último dado relatado, 2016, tinha apenas 202 toneladas, frente a 4.189, é uma produção quase que irrisória. E por que aconteceu isso? Por causa principalmente das doenças que acometeram os cultivos na região, caracterizando-se principalmente pela WSSV, que é a sigla para White Spot Syndrome Virus, também conhecido como doença da mancha branca. Aqui a gente pode ver uma foto de 2005, em uma fazenda afetada. Essa doença causa uma mortalidade gigantesca nos cultivos, tem uma alta virulência também, a transmissão logo após a manifestação dessa doença é muito intensa, então dizima cultivos. E aqui o sinal clínico mais famoso dessa espécie, que são esses depósitos de cálcio no exoesqueleto, onde é muito facilmente visto no cefalotórax, no exoesqueleto do cefalotórax, como nessa imagem. Bom, além dessa questão da doença, a carcinicultura, assim como a aquicultura de maneira geral, ela apresenta alguns problemas do ponto de vista ambiental, como seriam a modificação de manguezais e estuários, onde a maior parte das aquiculturas estão localizadas no estado, para o camarão, no caso. Isso porque vai ter que fazer uma modificação no ambiente para implantar esse cultivo, na maioria das vezes. A introdução de espécies exóticas no ambiente natural, o Lithopeneus nanamei é uma espécie exótica, então, caso ocorra a fuga desse animal para o ambiente, ele pode causar algum desequilíbrio ecossistêmico. Aí eu sublinhei a disseminação de doenças advindas do cultivo, justamente pela questão que eu já falei. Animais contaminados podem escapar ou serem descartados erroneamente na natureza e vir a infectar populações nativas, causando um grande desequilíbrio ecossistêmico. Lançamento de efluentes ricos em matéria orgânica desse cultivo no ambiente também pode causar, por exemplo, a eutrofização desses ambientes naturais pelo uma alta carga de nitrogênio e fósforo, que são os principais resíduos dos cultivos, né? O principal resíduo metabólico dos camarões, nitrogênio e fósforo também, que vem da ração. Também ali tem a questão de que os cultivos, as aquiculturas podem lançar no ambiente traços de antibióticos e medicamentos, e também tem os fatores socioeconômicos, como a perda desses serviços ecossistêmicos para populações que dependem da pesca em regiões altamente povoadas por empreendimentos de agricultura. Então pode ter esse conflito social também, além de toda essa questão ambiental. Aqui uma foto de um lançamento de efluente na natureza,
e da matéria orgânica que fica depois do cultivo, geralmente muito carregada de dejetos, matéria orgânica em geral. Outras problemáticas da carcinocultura, aqui também já fazendo um link para soluções encontradas, seriam sistemas, uma das soluções seriam sistemas fechados, com maior biossegurança e maior aproveitamento de área e água, e também uma menor descarga de efluentes no meio. Isso pode ser exemplificado por sistemas de recirculação de água, onde essa água está em constante tratamento e, devido a isso, reduz o impacto ambiental por lançamento de efluente, principalmente. Sistemas de bioflocos também, em princípio similar. E também, outra possível solução para reduzir esses impactos ambientais seria a implantação de sistemas de gestão ambiental, que buscam, de maneira simplificada, diminuir os impactos ambientais desses cultivos. Bom, agora sobre o empreendimento que a gente vai apresentar. É uma fazenda localizada em Laguna, Santa Catarina. Eu trabalho lá desde 2018, dezembro de 2018. Ela tem área total de 16 hectares, porém, área de lâmina d'água, área alagada, onde realmente é produzido camarão, são 3 hectares. O sistema de produção dessa fazenda, resumidamente, é um sistema bifásico, com utilização de berçários para as fases mais jovens do camarão, até aproximadamente 1 grama. Depois ele é transferido para os viveiros escavados. Aqui na imagem à direita a gente pode ver o berçário, e mais no fundo, se perceber bem, tem o viveiro, onde é feita a fase final de engorda desses animais. Então, na primeira fase, nos berçários é um sistema considerado intensivo, uma alta densidade, alta tecnologia, em comparação ao sistema final, que é semi-intensivo, uma menor densidade e mais simplificado, digamos. A região hidrográfica que o empreendimento está localizado é a região hidrográfica do Atlântico Sul, e em Santa Catarina ele faz parte da RH9, que é uma bacia que contém as lagoas de Laguna, né, a cidade de Laguna, o estuário. Também o Rio Tubarão tem influência. Aqui mais algumas fotos do cultivo. Essas fotos são todas pessoais. Ali, mais à esquerda, a estufa da primeira fase. No meio seria uma despesca parcial que a gente realizou com o aviãozinho. Mais uma foto da estufa e a bandeja de alimentação, para ter maior controle nessa alimentação dos indivíduos, principalmente na fase juvenil. Bom, o empreendimento ele já tem todas as licenças realizadas de forma correta em operação até 2022, licença prévia de operação, enfim. E aqui a foto à esquerda da própria é a placa que diz que a licença está feita. Ela não vale como um documento, essa placa, mas é para mostrar que tem o documento, digamos. Foi feito por essa empresa, a CID Engenharia. E ali eu bati uma foto de um pedaço da licença de operação, que diz algumas recomendações que devem ser feitas. O uso de probióticos, cultivo unicamente nos viveiros, monitoramento da qualidade de água, os efluentes devem ter um tratamento antes de decantação, como toda a licença de operação para essa atividade. Bom, agora partindo para os impactos ambientais que a gente considerou que essa carcinocultura pode causar no meio ambiente, seria primeiramente, eu vou linkar por pontos e dizer se aplica ou não, segundo a minha percepção. O primeiro ponto seria a destruição de mangues, áreas alagadas e outros ambientes aquáticos sensíveis. Nesse ponto, eu creio que a fazenda não se aplica, ela não houve um desvio de rio ou qualquer outra degradação do ambiente natural, foi apenas instalada a casa de bombas, como está ali, e essa instalação não causa nenhuma diferença no ambiente natural, não altera fluxo de maré, nem nada disso. Então, creio que destruição de mangues, áreas alagadas ou outros ambientes aquáticos sensíveis pela instalação do empreendimento em si não se aplica nesse caso. Agora, em relação à poluição da água do corpo receptor resultante do lançamento de efluentes dos viveiros, creio que seja o ponto principal que essa fazenda pode causar um impacto ambiental. Isso porque os efluentes, tanto das duas fases de cultivo, são altamente ricos em matéria orgânica e atualmente não possuem um tratamento adequado e, possivelmente, quando são lançados no ambiente, eles podem causar diversos problemas, como blooms de alga, eutrofização, redução de oxigênio e, consequentemente, prejudicar os organismos naturais aquáticos que ali vivem.
Aqui é só uma foto dos camarões, e aqui à direita é a foto do local de despesca. Aqui o efluente vai seguir por essa calha e ser despejado a uns 2, 3 quilômetros da fazenda, numa parte do Rio Tubarão com maior fluxo de água, que é até para não decantar, não ser lançado esse efluente em uma área com baixo fluxo, onde ele vai decantar e causar mais impacto ainda. Pelo menos ele é lançado numa região com alto fluxo que não vai permitir essa sedimentação. Então, aí, nessa questão, já reduz um pouco do impacto, mas ainda não creio ser suficiente. Outro fator que é muito associado à carcinicultura é o uso excessivo de drogas, antibióticos e químicos durante o cultivo. Também não se aplica. O único químico que a gente realmente utiliza é para desinfecção inicial da água dos berçários, antes de se povoar o camarão. Isso já para eliminar qualquer possível vírus ou bactéria patogênica que possivelmente tem ali. Usamos o hipoclorito de sódio, com o princípio ativo clorativo, né, para causar essa desinfecção ou esterilização, depende da concentração. Mas não se aplica, não usamos drogas, antibióticos, nem nada disso. E também outro ponto, uso excessivo de águas subterrâneas ou de outras fontes de água doce, também não se aplica. Não usamos água doce, usamos água salobra e a do próprio estuário, não é uma água subterrânea. Então também não se aplica ao nosso cultivo. Outro fator, disseminação de doenças de animais aquáticos das culturas para as populações nativas. Isso sim, completamente. Já ocorreu a manifestação da doença por 2 vezes, em 2 ciclos, ciclos 18, 19 e 19, 20. Então essa é uma problemática que possivelmente pode causar um impacto ambiental, seja pela fuga dos animais já em estado mórbido, que venham a morrer na natureza, sendo consumidos e causar essa transmissão horizontal, quando um camarão consome o outro pega a doença. A vertical seria de pai para filho. Mas é um impacto ambiental possivelmente que essa fazenda venha a causar no meio ambiente. Conflito com outros usuários dos mesmos recursos hídricos. Isso pode-se dizer que sim, pois diversos pescadores artesanais utilizam o entorno dessa fazenda para obter seu sustento. Pescam desde siri, caranguejo até taim. Isso eu já vi na própria fazenda, os pescadores passando com seus apetrechos, né, as bateiras. Então, possivelmente, a fazenda pode causar um impacto nessa pesca deles. Até talvez pelo barulho do bombeamento, pode espantar os peixes. E isso eu vou falar mais para frente, como a gente pode realmente mensurar se essa fazenda está causando algum impacto sobre a população da pesca artesanal na região. Bom, passando agora para o sistema de gestão artesanal, primeiramente sobre as estratégias para reduzir esses impactos. Sobre o efluente, aquele que eu falei que é muito carregado e pode causar algum dano, uma estratégia seria reduzir a carga orgânica desse efluente, ou seja, na hora desse efluente ser lançado na natureza, ele está menos concentrado de matéria orgânica. Isso pode ser feito calculando-se taxa de alimentação exata, para que não sobre ração e essa água fique em uma qualidade boa. Taxa de fertilização também, de uma maneira adequada, que não cause um boom de microalgas e desequilibre todo o cultivo posteriormente. E também seria feito um tratamento, uma decantação desses sólidos em um viveiro, um que hoje é viveiro, mas poderia passar a ser uma lagoa de decantação. Ou seja, na despesca, esse efluente seria colocado todo nesse viveiro, decantaria, e o que seria lançado à lagoa seria só a água superficial, com menos dejetos sólidos. Então, com certeza, causaria menos impacto ambiental do que se esse efluente fosse solto logo após a despesca. Então, é uma possível estratégia a ser utilizada. Escape de animais exóticos, não vejo outra forma de reduzir esse impacto, a não ser colocando telas e redes para a contenção de possíveis fugas desses animais. Também na despesca, que eles podem eventualmente cair na calha e serem levados para o ambiente. Colocar 1 ou 2 redes ali no final e quando acabar a despesca, vamos lá e retiramos esses animais. Então, essa aqui é uma forma bem simples. Aqui é um exemplo de rede para contenção desses animais. Disseminação de doenças já é tem muito mais coisa a ser falado, mas basicamente manter uma boa qualidade de água, fazer o uso certo de probióticos, prebióticos, manter o ambiente de cultivo adequado, com todos os parâmetros ideais para o camarão, e fazendo isso vai reduzir muito, além da biossegurança, fazendo isso vai reduzir muito a chance desses animais virem a manifestar a doença. Não que o vírus não esteja presente no ambiente aquático, ele pode estar presente,
mas todos os parâmetros de qualidade de água estiverem adequados, ele não vai manifestar essa doença e não vai causar problema. Então, aqui seria para reduzir essa disseminação de doenças e o aparecimento da doença, principalmente falando da mancha branca, seria manter todos os parâmetros adequados e manter toda a biossegurança possível durante todo o cultivo. Esse seria o método mais recomendado. Bom, sobre a área ocupada e reflorestamento, eu creio que não há muito a ser feito, pois o empreendimento ele já está licenciado e atendeu todas as normas para obter tal licença. Então, se tivesse alguma irregularidade, seria notificado e teria que se ajustar. Então, não foi o caso, então também não se aplica aqui. Com relação à água captada, aqui já estou falando do plano de gestão ambiental. Com relação à água captada e efluente, poderia ser feito um plano de um sistema de monitoramento 24 horas dos parâmetros de qualidade de água. Com isso, o efluente seria beneficiado, porque a gente teria esse monitoramento dos parâmetros e saberia quanto de ração jogar, se a qualidade de água está boa ou ruim. Possibilitaria agir muito mais rápido numa manutenção da qualidade de água com esse sistema de monitoramento 24 horas, com sondas que já existem no mercado. Atualmente o investimento é muito grande ainda para implantar esse sistema, mas pode ser feito. Não é nada impossível e melhoraria muito, tanto de questão de lucratividade, porque isso vai refletir no desempenho zootécnico e na produção do camarão, quanto para a questão ambiental. A redução da chance de doenças e melhor qualidade de água, né, também, tá ligado? O uso de lagoa de decantação, antes de soltar o efluente ao ambiente, que eu já tinha comentado, mas o plano de gestão ambiental seria justamente fazer um viveiro desse se tornar uma lagoa de decantação. E a adoção do sistema de boas práticas de manejo, como em todo o cultivo. Bom, outra modificação que pode ser feita ali na fazenda, para reduzir um pouco o impacto ambiental, seria a utilização de placas solares. Atualmente, o gasto estipulado na própria licença de operação é de 10 mil kW por mês. Então, poderiam ser colocadas placas solares para, se não suprir toda essa demanda energética, né, não renovável, no caso, uma boa parte dela, por essa energia mais limpa. Então, seria outra solução para reduzir os impactos ambientais. Não que hidrelétrica não seja mais, não vou entrar nessa questão. Outra modificação que poderia ser feita é a compra de insumos em localidades mais próximas. Essa semana mesmo a gente recebeu a ração do ciclo ali na fazenda, e veio de Ipumirim. Nem sabia que existia essa cidade. É no oeste de Santa Catarina, e leva 10 horas de caminhão para ir e voltar. Então, 20 horas queimando diesel. Então, talvez obter de uma fábrica em Braço Norte, como a Nutricol, reduziria esse gasto de combustível, que seria mais amigável ao meio ambiente. Então, é outra possibilidade que pode ser reduzida facilmente. Já do ponto de vista social, poderiam ser assinados a carteira de trabalho dos colaboradores da fazenda. Atualmente, eles trabalham apenas 3 ou 4 meses por ano, que é quando tem o cultivo do camarão, que é só no verão, um mês para mais, um mês para menos. E também, aliado a isso, poderiam ser feitos outros cultivos durante esse período o período entre safras, quando não tem camarão. Talvez um cultivo de hortaliças ou alguma bovinocultura. A fazenda sobra uns 3 ou 4 hectares de área, né? Sem ser alagado. Então, poderia ser feita essas outras culturas para manter o emprego durante todo o ano. E com isso, poderia ser feita a assinatura de carteira, que beneficiaria socialmente esses trabalhadores. São poucos, são 4 ou 5, mas já ajuda. E além disso, agora em relação com a pesca artesanal, para a gente saber realmente se esse nosso cultivo, esse nosso empreendimento, a carcinicultura, influencia a pesca artesanal, poderiam ser feitos questionários antes, durante e depois do cultivo, com perguntas do tipo: o que você acha que essa carcinicultura está influenciando negativamente na pesca? Você vê alguma diferença depois que os efluentes são lançados no ambiente? A sua produtividade, a sua pesca, seu volume desembarcado é maior ou menor, é influenciado pela carcinicultura? E com isso a gente pode ver se der um alto resultado para o sim, que a carcinicultura influencia, a gente pode ir atrás dos motivos que levam a isso e tentar ajustar para que o nosso negócio, o nosso empreendimento, não atrapalhe a pesca artesanal. E também a gente pode realizar algumas visitas na fazenda dessa população, porque hoje ainda há muito preconceito por parte da pesca artesanal com a aquicultura de maneira geral. Eles acham que o cultivo,
criação de animais confinados possui uma má qualidade, é feito de qualquer jeito. E muitas vezes, na verdade, a maioria das vezes não é. Senão nem seria licenciado, no caso. Bom, então a minha parte seria basicamente isso. Tem mais a questão da legislação, de certificação, que a Mayara pode acrescentar, mas era basicamente isso.